Os meus últimos 5 meses de preparação para o Enem foram decisivos na minha aprovação em medicina. Isso porque foi nessa reta final que eu justamente intensifiquei vários pontos que me fizeram acordar para o que eu precisava fazer e me direcionaram justamente para a minha aprovação. E nesse vídeo eu sistematizei todos os pontos que eu considero super importantes para essa reta final e que eu fiz durante o meu período de preparação e que eu faria novamente se eu estivesse estudando para a minha aprovação no Enem. Oi, gente, para quem não me conhece, prazer, eu me chamo Luísa, sou estudante de medicina da Universidade Federal da Bahia, atualmente cursando o 3º semestre, e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês justamente sobre essa reta final e sobre o que fazer nesses últimos 5 meses da preparação para a prova do Enem. E para que esse vídeo fique mais claro para vocês, eu sistematizei toda a estratégia em 4 pontos principais para que vocês possam seguir neste momento. E o primeiro ponto que eu segui e que eu recomendo muito que seja feito é fazer um balanço geral de tudo que você fez até agora durante a sua preparação. O que acontece é que geralmente as pessoas começam a estudar no início do ano e vão estudando, acumulando teoria, fazendo checklist no seu cronograma, mas elas não se dão conta exatamente em que pé elas estão no progresso geral, no panorama geral da sua preparação. Então pode acontecer que você tenha uma falsa ideia de aprendizado, que você viu vários e vários conteúdos, que você já fez muitas questões, então que você está progredindo bem. Pode ser que sim, mas pode ser que alguma coisa ainda não esteja tão encaixada assim. Então, nesse período da nossa preparação, no meio do ano, é muito interessante que a gente pare um pouco, a gente pause, coloque a nossa cabeça no lugar e faça realmente um balanço de tudo que a gente progrediu até aqui, o que a gente falta para chegar no nosso 100%, que não existe exatamente, mas o nosso 100% da nossa preparação e o que falta melhorar do que eu já vi. Pontos importantes que eu levei em consideração para fazer essa análise mais minuciosa, esse balanço de como é que estava o meu progresso neste momento de preparação, eram pontos como qual foi toda a teoria que eu já vi até aqui, realmente listando quais eram as teorias que eu já tinha visto de todas as áreas do conhecimento que caem no Enem. Da teoria que eu já vi, como está o meu domínio nessas matérias. Do mesmo modo, o que falta de teoria para que eu chegue no final do meu cronograma? E da teoria que eu já vi, o que eu estou precisando revisar? Qual é o tipo de revisão que eu vou aplicar? Qual é a estratégia de revisão que eu vou aplicar nesse momento da minha preparação? Então, analisando todos esses pontos de uma maneira mais minuciosa e colocando eles de uma forma prática mesmo, numa super tabela lá que eu fiz no Notion, eu conseguia ter um panorama geral, uma visão mais ampla do que eu realmente precisava fazer a partir daquele momento. Qual era a minha estratégia, o meu plano para aqueles 5 meses que restavam até chegar no Enem. E com isso eu pude aferir o meu nível e realmente traçar um plano mais objetivo ali do que eu ia fazer nos próximos meses. Então, o que eu aconselho fazer nessa tabela? Essa tabela tem que funcionar de uma forma muito prática. Então, o primeiro ponto que você tem que levar em consideração é os conteúdos que você ainda não viu. Faça uma lista realmente por área do conhecimento de todos os conteúdos que são importantes para o Enem, que você ainda não viu, que você deve ver até o final. Então, você vai pegar esses conteúdos e você vai realocar, distribuindo para os meses seguintes. Não coloque tão próximo do mês da prova, ali outubro, novembro, mas tente colocar o máximo mais próximo possível do mês que a gente está, para que você chegue ali realmente na reta final e tenha uma folga para você trabalhar muito mais as questões do que ter uma grande quantidade de conteúdo teórico para dar conta. Então, para os conteúdos que você ainda não viu, faça a sua distribuição, ou melhor, a sua redistribuição nos meses seguintes, para que você realmente cumpra com isso e termine com uma folga. E para os conteúdos que eu já tinha visto, o que eu fiz agora foi distribuir as suas revisões com base no grau de recorrência daqueles assuntos nas provas do Enem. Então, por exemplo, se eu sabia que o conteúdo de geometria plana caía bastante, eu já tinha visto ele é uma das minhas prioridades ali na minha lista, de revisões que eu coloquei na minha tabela. Mas não só isso, ainda em relação aos conteúdos que eu já havia estudado, eu pegava-os e classificava-os com base no domínio que eu tinha daquele conteúdo. Então, eu realmente tentava classificar aqueles conteúdos por meio de color code com aqueles conteúdos que eu realmente já estava dominando, já vistos, e aqueles que eu já tinha visto, mas que eu ainda não estava dominando assim tão bem. Então, feito isso e analisado de uma forma prática qual é o seu nível até aqui na jogada, o que você precisa fazer ainda e o que você precisa melhorar, a gente pode ir para o segundo ponto. E esse segundo ponto eu considero importantíssimo, que é aumentar a frequência com que você faz simulados modelo Enem e provas antigas do próprio Enem, seja ela regular ou PPL.
Nessa altura do campeonato, é muito importante que a gente realmente intensifique o quanto mais a frequência com que a gente faz os simulados modelo Enem e também as provas do próprio Enem. Mas não só isso, né? Também as provas de outros vestibulares, como eu sempre bato na tecla aqui, porque são uma fonte muito rica para a gente aprimorar o nosso conhecimento que a gente tem. Então, provas antigas da FUVEST, da Unicamp, da Unesp, da FAMEMA, da Santa Casa, são provas excelentes para que a gente realmente possa fazer como simulado e ir corrigindo e ir aprimorando o nosso conhecimento. E tudo bem que a gente já vinha fazendo simulado até aqui, mas realmente esse é um momento muito importante para a gente intensificar. E dependendo, claro, do seu passo e onde você está na teoria, talvez colocar simulados e modelos Enem, por exemplo, para fazer todos os dias, seja uma excelente oportunidade, uma ótima jogada aí para que você realmente possa aprimorar todo esse conhecimento e colocar todo o conhecimento que você adquiriu até aqui à prova. Isso vai ser essencial porque ele vai te fazer identificar quais são os seus principais erros recorrentes ali em simulados, em provas modelo Enem. Então, analisar cada erro do simulado é uma coisa riquíssima nesse momento que vai te fazer identificar os seus erros e vai te fazer, consequentemente, traçar um plano de ação para que você possa seguir e para que você possa resolver esse erro em específico para que você não cometa no dia da prova. E falando nisso, eu tenho um vídeo aqui no canal falando justamente sobre como eu evoluí na matemática até atingir os meus 850 pontos, realmente fazendo isso, de analisar os meus erros e realmente traçar um plano de ação para resolver cada um deles. Eu vou deixar esse link aqui no card. Mas não só isso, pessoal. A prática intensiva aí de simulados e de provas antigas vai fazer com que você fique mais ágil na resolução de questões, para que você entenda mais como é a dinâmica da prova, para que você fazendo aquilo repetidamente, quando chegar no dia da prova, você já vai estar super acostumado, porque você já fez inúmeras vezes, inúmeros simulados, inúmeras provas antigas. Então, fazendo mais simulados, você vai fazer mais questões, vai fazer você, consequentemente, identificar mais padrões de questões, vai fazer com que o seu raciocínio fique mais rápido. Você, quando ver uma próxima questão daquilo em outro simulado, em outra prova, ou no dia da prova mesmo, já vai ter lembrado que você já fez questões parecidas, semelhantes, e já vai ser muito mais ágil, vai ser realmente muito curto o tempo para você resolver uma questão daquela, porque você já se treinou repetidamente fazendo aquilo várias e várias vezes. E se esse vídeo tá te ajudando até aqui, eu peço para que vocês deixem o curtir aqui embaixo, também se inscrevam no canal para acompanhar mais e mais vídeos relacionados ao tema de Enem e também sobre a medicina. E o terceiro ponto que eu acho crucial de ser desenvolvido nessa reta final do Enem, nesses 5 últimos meses, é desenvolver o seu esquema de revisões. Nesse momento do ano é muito importante que você certifique que os assuntos que você já estudou até aqui não sejam esquecidos. E para isso você vai precisar lançar a mão das revisões e fazer revisões constantemente. Só que existem tipos e tipos de revisões e eu utilizei 3 principais e vou explicar brevemente aqui para vocês como que eu utilizei. E o primeiro tipo de revisão que eu recomendo fazer, mas a depender do contexto, é a revisão realmente teórica. Esse tipo de revisão eu recomendo para aquelas pessoas que realmente esqueceram bastante do conteúdo que já viram. Por exemplo, conteúdos muito difíceis como geometria analítica ou trigonometria, é natural que a gente vá se esquecendo das fórmulas, vá se esquecendo dos principais teoremas, dos principais conceitos. Então é legal que a gente realmente dê uma revisada mais aprofundada, revisão teórica disso mesmo, nos seus materiais de estudos, nos materiais resumos que você escreveu, não sei, depende do seu método que você usou para estudar. Então faça essa revisão teórica mais minuciosa, mais calminha, para que depois você entre nas próximas revisões que eu vou te falar agora, que são revisões que eu falo que são mais dinâmicas, que são bem conhecidas também. E o primeiro é a revisão por meio da prática de questões, então fazendo várias e várias questões daquele assunto de maneira sequencial por meio de lista Sniper, que eu já comentei aqui, que é o método da Suzane Ribeiro, você consegue estar a todo momento em contato com aquele assunto que você não vai conseguir esquecer, porque a todo momento você está relembrando daquele assunto, em todo momento ele chega uma questão nova para você, você vai tendo que se forçar a lembrar de todo aquele conteúdo para que você consiga responder aquela questão, e se não conseguir, você vai realmente ver a resolução e você vai lembrar. Então essa é uma revisão que eu utilizava muito todos os dias da minha preparação nesse momento. E o outro tipo de revisão que eu utilizava bastante, mas era uma forma ainda mais complementar, eram as revisões por flashcards no famoso Anki. Então eu utilizava o Anki bastante, principalmente para a ciência da natureza, que tinha muito conceito. Então eu utilizava bastante o Anki ali, realmente de uma maneira muito fiel ali todos os dias,
realizando os flashcards. E isso ajuda muitíssimo, gente, a reter o conteúdo, porque você se força a responder os flashcards, a relembrar o conteúdo, e ele tem o método da revisão espaçada, então vai te entregando aos poucos, fazendo com que você realmente não se esqueça de revisar aquele conteúdo que é tão importante. E por fim, mas não menos importante, o quarto e último ponto, que é: comece a elaborar a sua estratégia de prova. Aproveite esse momento que você está intensificando a sua prática de simulados e de provas antigas para realmente testar qual é a melhor estratégia de prova para você. Pesquise aqui no YouTube mesmo quais são as estratégias de provas para o primeiro dia, para o segundo dia. Eu posso até trazer um vídeo sobre isso, quais foram as minhas estratégias depois. E veja qual é a melhor estratégia que se adequa a você. Para você realmente descobrir a sua, não deixe isso para o final. Tem gente que deixa, para definir a sua estratégia de prova faltando uma semana, dias antes da prova do Enem. E aí elas pensam: nossa, eu preciso ter uma estratégia de prova. Mas não, pense nisso antes. Agora é o momento em que você intensifica a quantidade de simulados e de provas antigas. Aproveite também para testar qual é o modelo de prova, qual é a estratégia de prova que você mais identifica e que mais faz sentido e é confortável para você. E foi assim, gente, que eu passei pelos meus últimos 5 meses de preparação até chegar na prova do Enem e conseguir ser aprovada em Medicina na Federal. Espero muito que vocês tenham gostado e que vocês realmente apliquem essas dicas, esses pontos que eu falei aqui para vocês e que deem super certo e façam sentido para vocês. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, por favor, de deixar o like aqui embaixo e também se inscrever no canal, porque me ajuda muito. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.